Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui para mais uma mini aula, tá? Hoje nós daremos aqui início à discussão sobre as propriedades periódicas dos elementos, tá? É um conteúdo bastante relacionado com a tabela periódica, mas é um conteúdo à parte. Ok? Nós teremos duas mini aulas, né? Hoje nós trataremos de duas propriedades periódicas, que é o raio atômico e o caráter metálico, e na mini aula seguinte, né, na próxima, nós falaremos sobre a eletronegatividade e a energia de ionização, tá? Espero que vocês gostem do conteúdo e que de alguma forma esse material auxilie no estudo de vocês, ok? Bora lá então para a nossa mini aula. Bom, eu já iniciei aqui falando, né, abordando a diferença entre as chamadas propriedades periódicas e as propriedades aperiódicas. Bom, a organização dos elementos químicos em períodos, ela faz surgir esses dois tipos de propriedades. As propriedades aperiódicas são propriedades cujos valores não se repetem, tá, em períodos determinados regulares. São propriedades que o valor só aumenta ou só diminui. Um exemplo é a massa atômica, né, que se a gente organiza os elementos ali em períodos, vocês vão observar que a massa atômica ela só aumenta, né, ela não tem uma diminuição. O mesmo ocorre com o número atômico. Agora, as propriedades periódicas são aquelas propriedades em que, à medida que o número atômico aumenta, essas propriedades elas assumem valores crescentes ou decrescentes, tá? E nós vamos ver aqui, nós vamos tratar basicamente de 4 tipos de propriedades periódicas, que é o raio atômico, tá? A energia de ionização, a eletronegatividade e o caráter metálico. Na mini aula de hoje a gente vai falar exclusivamente do raio atômico e do caráter metálico, ok? Bom, então só para ilustrar melhor uma definição, né? Do que vem a ser propriedades aperiódicas. Propriedades aperiódicas são aquelas que os valores apenas aumentam, né? Não tem uma regularidade, não tem uma periodicidade. Um exemplo é a massa atômica, tá? A massa atômica é uma propriedade aperiódica, pois sempre aumenta com o aumento do número atômico, independente do período em que o elemento está localizado. Então, para uma propriedade aperiódica, nós temos um gráfico que vai ser uma linha, né? Uma reta inclinada, porque o valor ele sempre vai aumentar. Eu não vou ter ali, aumentou, chegar num determinado momento, vai diminuir, vai aumentar de novo. Eu não tenho essa repetição, né, essa periodicidade, tá? O valor ele só aumenta, ele só diminui. Agora, para as propriedades periódicas, tá? Elas são caracterizadas por valores que aumentam ou diminuem de forma periódica, com o aumento do número atômico. Um exemplo aqui é o número de elétrons da camada de valência, em função do número atômico. Olha só, hidrogênio tem um elétron da camada de valência, hélio, 2, lítio, 1, já diminuiu. Berílio, vai aumentando, chega lá no neônio, 8, chega no sódio, diminui. Então, olha aqui uma propriedade periódica, o que acontece? Os valores, eles aumentam ou diminuem de forma periódica, né? Chega um determinado momento ali que meio que se repete. Ó. Por exemplo, hidrogênio está na família 1A, ok? Sódio está na família 1A. Então, eles vão apresentar o mesmo número de elétrons. Hidrogênio, sódio, potássio. Se eu pego, por exemplo, cálcio, família 2A, pega aqui, o berílio, família 2A, magnésio, família 2A. Então, propriedades periódicas são aquelas que, à medida que o número atômico vai aumentando, seus valores vão diminuindo, aumentando, vão diminuindo, aumentando, tem uma certa periodicidade ali, tá? Como eu disse, as principais propriedades periódicas, né, e as quais nós veremos, é o raio atômico, caráter metálico, energia de ionização e eletronegatividade, embora existam outras. Bom, então vamos falar da primeira propriedade periódica, o raio atômico. O que significa raio atômico, pessoal? Raio atômico ele indica para a gente o tamanho do átomo, tá? Ele consiste basicamente na distância do núcleo do átomo até a camada de valência do átomo. Então, imagine que eu tenho aqui um átomo de carbono. O que seria o raio atômico? Seria a distância do núcleo do átomo de carbono até a camada de valência desse átomo, tá? Bom, se a gente tiver, por exemplo, aqui dois átomos ligados, né? O que seria o raio atômico? O raio atômico seria a distância do núcleo do átomo aqui, ó, até a borda, até a camada de valência, tá? Então, aqui, R. E a mesma coisa, para esse átomo aqui, seria a distância do núcleo dele, seria a distância do núcleo dele até a borda aqui, que é a camada de valência, tá ok? O valor do raio atômico, ele reflete, então, o tamanho do átomo, tá? Dessa forma, se a gente for comparar aqui o tamanho do átomo de carbono, de silício e de germânio, nós veremos que o germânio é o maior dentre esses três átomos, tá? O raio atômico, ele é dado geralmente em picômetros, tá? Picômetros. Picômetros nada mais é do que 10 a menos 12 metros, ou seja, é uma unidade muito pequenininha, ok? Bom, vamos lá. Como é que a gente faz quando a gente precisa comparar o tamanho do raio atômico de átomos diferentes? Bom, a gente deve considerar dois fatores principais. Primeiro, o número de camadas.
quanto maior o número de camadas eletrônicas preenchidas que aquele átomo tiver, maior será seu raio atômico. Isso é meio que óbvio, né? Se o raio atômico é a distância entre o núcleo e a camada de valência, vocês concordam comigo que quanto mais camadas aquele átomo tiver, maior vai ser o raio atômico dele, porque maior vai ser a distância do núcleo até a camada de valência, né? Um outro ponto também que interfere no raio atômico é o número de prótons, tá? Quanto maior o número de prótons lá no núcleo do átomo, menor será o raio atômico. Por quê? Pois os prótons que estão lá dentro, eles promovem uma atração, né, sobre os elétrons. Então, quanto mais prótons eu tiver dentro do núcleo do átomo, o tamanho do átomo é como se ele o quê? Se ele diminuísse. Então, imagine que eu tenho lá no núcleo, sei lá, 10 prótons e 10 elétrons ali na eletrosfera. Então, eu tenho uma forte atração desses prótons com os elétrons. Então, quanto mais prótons eu tiver, ou seja, quanto maior o número atômico, menor vai ser o tamanho do átomo, menor será o raio atômico. Eu vou ter uma maior atração dos prótons com os elétrons desse átomo. Ok? Bom, qual a consequência disso? Bom, se a gente olhar numa mesma família, ou seja, numa mesma coluna vertical aqui, ó, o raio atômico ele vai aumentar de cima para baixo. Por quê? Porque o raio atômico ele vai aumentar com o aumento do número de camadas. Então, se eu pego um elemento aqui, o hidrogênio, né, que está no primeiro período, e comparo ele com o potássio, que está no quarto período, quem tem maior raio atômico? O potássio, óbvio, porque o hidrogênio só tem uma camada preenchida, o potássio tem 4. Então, numa mesma família, ou seja, numa mesma linha vertical, quando eu comparo elementos de uma mesma família, vai ter maior raio atômico aquele que estiver mais abaixo, tá? Não à toa, o frâncio, ele é o elemento de maior raio atômico da tabela periódica. Por quê? Porque ele é o elemento que está mais abaixo e que está mais à esquerda da tabela periódica. Tá joia? Então, numa mesma família, quanto mais eu desço, mais eu aumento o raio atômico. Bom, e no mesmo período, olhando assim, ó, numa linha horizontal, como é que fica essa relação? Bom, no mesmo período, tá? Ou seja, se eu estou olhando o mesmo período, eu estou olhando o mesmo número de camadas. Por exemplo, um elemento que está aqui no quarto período, ó, todos os elementos que estão no quarto período, eles vão ter 4 camadas preenchidas. No mesmo período, o raio atômico diminui com o aumento do número atômico, né? Levando em consideração aqui o que a gente viu, quanto maior o número atômico, maior vai ser a atração dos prótons pelos elétrons e o átomo vai o quê? Contrair, vai ser menor. Então, eu posso dizer aqui, ó, que o raio atômico, ele aumenta de cima para baixo, numa mesma família, e ele aumenta da direita para a esquerda no mesmo período, ok? Então, a gente pode dizer que o frâncio é o elemento de maior raio atômico da tabela periódica, por quê? Porque ele é o que está mais abaixo e mais à esquerda da tabela periódica. E o hélio é o elemento com menor raio atômico de todos, por quê? Porque ele é o que está mais acima e mais à direita da tabela periódica. Então, muito simples, ó, desci numa mesma família, raio atômico aumenta. Andei ao longo de um período, ó, à medida que for aumentando o número atômico, o raio atômico vai diminuir, ok? Bom, então vamos ver aqui a variação do raio atômico ao longo da tabela periódica. Ó. Observe aqui os desenhos, tá? Cada átomo está representado como se fosse uma esfera. E aqui dá para vocês terem uma ideia da dimensão dos raios atômicos. Ó. A gente viu que quanto mais camadas preenchidas, maior vai ser o raio atômico, né? Então, se eu tenho aqui um elemento do primeiro período, aqui do segundo período, aqui do terceiro período, quarto período, né? Quinto período, sexto período, sétimo período. Então, se eu olho aqui, ó, qual que é o elemento de maior raio atômico? O frâncio. Por quê? Porque ele tem 7 camadas, né? Ele é maior do que qualquer outro elemento da família 1A. Agora, se eu olho aqui, quanto maior o número atômico, menor vai ser o raio atômico, porque maior vai ser a atração nuclear. Então, agora imagine aqui que eu estou olhando, olha só, à medida que no terceiro período, eu estou olhando, então, os elementos que têm o mesmo número de camadas, 3 camadas. Consegue observar aqui que à medida que eu vou andando, à medida que o número atômico está aumentando, ó, o raio atômico está diminuindo. Então, por quê? Ó, num mesmo período, a gente viu que o raio atômico ele aumenta da direita para a esquerda, tá? Então, muito simples. Se eu olhar aqui numa família, de cima para baixo aumenta. Se eu olhar no mesmo período, da direita para a esquerda aumenta, ok? Bom, vamos fazer um exemplo aqui então. Qual apresenta maior raio atômico? O carbono ou o silício? A resposta já está aqui, né? A gente viu aqui que o silício apresenta maior raio atômico, mas vamos ver por quê. Olha só, carbono, 6 elétrons. Eu vou ter então aqui, ó, 2 elétrons na primeira camada e 4 na segunda camada, ok? Quantas camadas preenchidas ele tem? 2.
Silício, 14 elétrons. Eu vou ter 2 elétrons aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na segunda. Mais 4 aqui. Tá certo? Quantas camadas que eu precisei para poder preencher, para poder distribuir esses 14 elétrons? 3 camadas. Quem é o elemento que tem maior raio atômico? O silício. Por quê? Porque ele tem 3 camadas, ao contrário do carbono que tem 2. Olha só, raio atômico não é a distância daqui do núcleo até a camada de valência? Ó, para o carbono eu vou ter a distância daqui até a segunda camada. No caso do silício, eu vou ter a distância do núcleo até a terceira camada. Então, o silício ele apresenta um raio atômico maior do que o do carbono. 110 picômetros para o silício e 70 picômetros para o carbono. Então, entendido? Raio atômico é uma propriedade periódica que indica o tamanho do átomo. Numa mesma família, o raio atômico aumenta de cima para baixo e no mesmo período ele aumenta da direita para a esquerda. Ok? Bom, quando a gente fala em raio atômico, a gente está falando do tamanho de um átomo. Bom, e quando eu quero me referir a um íon, como é que seria? Seria raio atômico também? Não, nesse caso seria raio iônico, tá? Então, raio iônico é o raio medido para um íon, tá? Ou seja, refere-se ao tamanho de um determinado átomo quando ele perde ou ganha elétrons. Ou seja, o raio iônico é o tamanho de um cátion ou de um ânion. Como é que a gente faz? Da mesma maneira, tá? Mede da mesma forma. No caso aqui do sódio, ó, nós já vimos isso, tá? Na aula que a gente falou sobre íons, a gente viu que um átomo neutro, ele sempre vai ser maior do que o seu cátion correspondente, tá? É o que está representado aqui. Então, imagine que eu tenho o átomo de sódio, ó, o raio atômico dele 180 picômetros, ele foi lá e perdeu um elétron. Aí o raio atômico dele foi para 102, diminuiu. Por quê? Porque um átomo neutro vai ser sempre maior do que o seu cátion. Quando um átomo perde elétrons, o tamanho dele diminui, ok? Bom, e para os ânions, como é que seria essa relação? Ó, cloro, átomo neutro, né? Tá aqui, átomo neutro. Qual que é o raio dele? Raio atômico dele, 100. Se ele for lá e ganhou um elétron, o raio atômico vai aumentar para 181, né? Então, a gente pode dizer que o raio de um ânion, ou seja, o raio iônico de um ânion vai ser sempre maior do que o raio atômico de um átomo neutro, tá? Então, comparando-se o tamanho de um átomo e seus íons, teremos o ânion vai ser sempre maior que o átomo neutro, que vai ser maior que o cátion, tá? Mas é o mesmo raciocínio, tá? Um raio iônico, a mesma coisa, é a distância do núcleo até a camada de valência. Contudo, raio iônico a gente está se referindo ao tamanho de um íon e não de um átomo neutro, ok? Bom, vamos para a segunda propriedade periódica que a gente vai tratar dessa minha aula aqui, que é o caráter metálico, tá? Caráter metálico é uma propriedade periódica que refere-se à tendência que um átomo tem em doar elétrons em uma ligação química. O que significa isso? Significa se um átomo A vai reagir, vai se misturar com o átomo B formando uma ligação, o caráter metálico vai indicar para a gente a tendência que esse átomo, ou o átomo A ou o átomo B, tem de doar os elétrons dele numa ligação química, tá? O caráter metálico, pessoal, ele é diretamente proporcional ao raio atômico. O que isso significa? Significa que nós vamos observar a mesma ordem aqui, ó, ele vai aumentar de cima para baixo e da direita para a esquerda, tá? O caráter metálico ele é também conhecido por eletropositividade. Por que eletropositividade? Porque a tendência do átomo é em doar, em perder elétrons numa ligação química, tá? E a gente já sabe que doar elétrons é uma característica muito comum para os metais. Então, nós dizemos que quanto maior a facilidade em perder elétrons, maior será o caráter metálico. Então, por isso que é chamado caráter metálico. A gente viu na aulinha ali sobre a tabela periódica atual, né, que os metais, eles compreendem boa parte aqui, ó, da tabela periódica, né? Os metais, basicamente, toda essa região aqui, ó, são metais, tá? E de cá, né, nós temos os ametais e aqui os gases nobres. Então, é muito comum vocês fazerem a seguinte associação, ó. Quanto mais à esquerda eu tiver da tabela periódica, maior vai ser o caráter metálico. Por quê? Porque mais eu estou me aproximando aqui da região dos metais, tá? Então, os metais eles são caracterizados por doar elétrons, eles têm facilidade em perder elétrons, tá? Bom, e por que os gases nobres não entram aqui? Bom, se a gente partir do pressuposto que os gases nobres eles são inertes, né? Os gases nobres eles não têm tendência a reagir,
Então, não faz sentido a gente descrever o caráter metálico para eles. Porque o caráter metálico não é a tendência de um átomo em doar elétrons na ligação? Bom, se os gases nobres eles não se ligam, então não tem sentido eu descrever aqui o caráter metálico para eles. Tá? Então, o caráter metálico segue o mesmo raciocínio do raio atômico. Tá? São grandezas diretamente proporcional. Numa mesma família, ele aumenta de cima para baixo e no mesmo período ele aumenta da direita para a esquerda. Tá? Bom, se a gente perguntar aqui, então, qual apresenta maior caráter metálico? O césio ou o paládio? Bom, ambos são metais, né? O paládio aqui é um metal de transição externa, tá aqui ele, e o césio é um elemento, né, um metal que é um elemento representativo. Bom, quem teria maior caráter metálico? Basta eu olhar. Caráter metálico aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, eu preciso olhar entre esses dois elementos, qual que está mais abaixo e qual que está mais à esquerda. Fica fácil, né, pessoal? Ó, o paládio está no 5º período, o césio está no 6º período. Bom, quem está mais abaixo aqui? O césio. Ok. Quem está mais à esquerda? O césio também. Então, nós podemos afirmar que o césio apresenta maior caráter metálico do que o paládio. O que significa isso? Significa que entre o césio e o paládio, o césio, quando ele for se ligar a um outro elemento qualquer, ele vai ter uma maior tendência em perder os seus elétrons do que o paládio. Ok? Bom, acho que terminei por aqui mesmo. Espero que tenha ficado claro para vocês o que é raio atômico e o que é caráter metálico. Raio atômico refere-se ao tamanho do átomo, né? Ele vale para um átomo neutro. Raio iônico vale para íons. Né? E como é que a gente mede, né, a questão do raio atômico? Para eu poder saber quais são os fatores que interferem. O número de camadas, ou seja, o período a que aquele elemento pertence, e também o número atômico. Né? À medida que eu vou descendo uma família, ou seja, que eu vou aumentando o número de camadas, o raio atômico aumenta. E à medida que o número atômico vai aumentando, o raio atômico diminui. E o caráter metálico segue a mesma regrinha, tá? Ele é diretamente proporcional ao raio atômico. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham entendido e que esse material seja útil aí no estudo de vocês. Vou ficando por aqui então. Tchau, tchau. Até a próxima reunião.